Muito bom dia a todos. Está no ar o Café com Repercussão desta segunda-feira, dia 29 de dezembro, iniciando aí a última semana de finalizando a última semana de 2025 e já iniciando então a primeira semana de 2026. No programa de hoje vamos falar sobre 2 suspeitos de assaltos ocorridos aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos, que foram presos neste final de semana pela Polícia Rodoviária Federal em Nova Santa Rita. Aí imagens destes 2 homens que acabaram presos, então logo mais a gente vai falar sobre esses assaltos cometidos, né? A suspeita de que eles tenham cometido esses assaltos na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos. Também vamos falar sobre um acidente com morte registrado na Estrada do Mar, na tarde deste domingo, início da tarde deste domingo, este acidente que envolveu aí um veículo com placas de Três Coroas no Vale do Paranhana. Esse veículo colidiu contra este motociclista aí, essa moto com placas de Porto Alegre. O motociclista infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local do acidente. Logo mais então, mais informações também sobre esta colisão entre carro e moto que resultou nesta morte, então, ocorrida no início da tarde deste domingo, dia 28 de dezembro, na Estrada do Mar, aí na cidade de Capão da Canoa, no litoral norte. Então sigam conosco, nos acompanhem aí através do Facebook, digam de onde estão falando, opinem sobre as notícias, né, compartilhadas aqui pela gente ao longo do Café com Repercussão desta segunda-feira. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E iniciamos o programa de hoje, então, falando sobre estes 2 suspeitos de assaltos na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, que acabaram presos aí no sábado, dia 27, pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Nova Santa Rita, ainda aí na região metropolitana. As prisões então ocorreram na BR-386, na altura então da cidade de Santa Rita, de Nova Santa Rita, desculpe, durante a ação então da PRF, com o apoio também de policiais militares do 5º BPM do CRPO do Vale do Caí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma guarnição fazia ronda pela rodovia quando recebeu informações sobre um veículo suspeito, um Voyage com placas de Campo Bom, no qual estaria então essa dupla suspeita de ter cometido assaltos na cidade aqui do Vale dos Sinos. Os policiais localizaram e abordaram este carro, então esse Voyage, na 386. E durante as buscas aí ao veículo, eles localizaram no painel do automóvel um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregada e pronta para o uso, além de 8 munições, então, do mesmo calibre e R$ 1.289 em dinheiro, que aparece aí nas imagens que o Fabrício está trazendo para a gente, então, esse revólver com numeração raspada, as munições e também essa quantia em dinheiro. No dia, gente, ali nesse momento, eles foram presos, então, por porte ilegal de arma de fogo. Na sequência, então, a gente conversou com o delegado Rodrigo Câmara, da Delegacia de Polícia Civil de Campo Bom, que trouxe, então, mais detalhes sobre estes 2 homens, né, dizendo que eles são suspeitos, então, de assaltar postos de combustíveis e outros comércios, né, de Campo Bom e Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, nos dias 19, 20 e 22 de dezembro, além de serem suspeitos também de um outro assalto que teria ocorrido no sábado, aí, instantes antes deles serem presos. Esse assalto, então, que teria ocorrido em Montenegro. O motorista do Voyage, de 47 anos e que é natural de Campo Bom, não tinha antecedentes criminais. O passageiro, que tem 36 anos e é natural do Paraná, tinha já diversos outros antecedentes aí por crimes como roubo. Os 2, então, foram presos e encaminhados aí à Polícia Judiciária com a arma, as munições, o dinheiro e o veículo utilizado na ação. Gente, este mesmo carro, segundo apurado pelo Grupo Repercussão, foi o carro utilizado, então, nestes assaltos pelos quais essa dupla aí
é suspeita. Então, assaltos que teriam ocorrido nos dias 19, 20 e 22 de dezembro na cidade de Campo Bom e também em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Aqui em Campo Bom, as ações teriam sido contra postos de combustível. Um deles chegava no estabelecimento, né, fingia, se passava por cliente e na sequência, então, anunciava os assaltos. E o segundo indivíduo, então, ficava no carro aguardando aí para fuga. Mas, né, o trabalho da polícia bem feito, somado a denúncias realizadas aí, resultou, então, na prisão destes 2 suspeitos dos assaltos. No sábado aí pela prisão por porte ilegal de arma de fogo, né, a gente viu o revólver calibre .38, as munições e o valor em dinheiro, né, que foi apreendido com eles aí durante uma abordagem em Nova Santa Rita e na 386. Então, a Polícia Rodoviária Federal, então, prendeu, né, esses 2 homens pelo porte ilegal de arma de fogo e os mesmos 2 homens, então, suspeitos de, né, cometerem esses assaltos aí em Campo Bom e também em Novo Hamburgo, 2 cidades aí do Vale dos Sinos. 2 bandidos, então, tirados de circulação, né? Agora vão à delegacia de Campo Bom, que já vinha investigando. Tem mais informações, então, agora para seguir apurando, né, em definitivo, esses assaltos ocorridos aí entre os dias 19 e 22 de dezembro. E vamos falar agora sobre um acidente com morte que foi registrado no início da tarde deste domingo, dia 28 de dezembro, na Estrada do Mar, aí no litoral norte. Esse acidente ocorreu no trecho da cidade de Capão da Canoa. O fato ocorreu aí por volta das 2 horas da tarde, no trecho então de Capão, e deixou o trânsito bloqueado, gente, por cerca de 6 horas. Esse acidente, então, que envolveu este Corsa com placas de 3 Coroas no Vale dos Sinos. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, que apareceu há pouquinho aí na imagem e que também atendeu a ocorrência, o GM Corsa, então, de 3 Coroas, seguia no sentido Capão da Canoa Torres, quando teve a frente cortada por um outro veículo. Aí, em decorrência disso, o Corsa, então, teria invadido a pista contrária e colidido, então, lateralmente nesta motocicleta, essa Kawasaki Ninja que a gente viu aí na imagem, né? Aí ao fundo ela aparece. Essa moto com placa de Porto Alegre, que seguia, então, no sentido contrário. Com o impacto, o condutor da moto, identificado como Nicolas Alfredo Espíndola, de 29 anos, que é esse moço que a gente acabou de ver aí na imagem com a moto, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. Imagens cedidas aí pelo Correio do Imbé, que esteve no local, né, reportando. Então, essa aí é a vítima, gente, o Nicolas, de 29 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. E conforme ele compartilhou, o Nicolas mesmo compartilhou nas redes sociais dele, ele comprou a moto, gente, no último dia 11 de dezembro. Depois disso, ele havia já feito alguns posts nas suas redes sociais, né, andando, inclusive em Dois Irmãos, aqui no Vale dos Sinos. Foi um dos registros, aí no dia 14 de dezembro, se não me engano, ele fez um post de que estava passeando, então, com a moto nova aí pela região do Vale dos Sinos. E ontem, infelizmente, acabou se envolvendo, né, neste acidente de trânsito e vindo a óbito ainda aí no local do fato. O motorista e os outros 2 ocupantes do Corsa, que é de 3 Coroas, foram removidos pelo SAMU ao Hospital Santa Luzia, que fica em Capão da Canoa, para receberem também atendimento médico. O motorista do Corsa foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Então, o motorista não havia bebido, o teste foi feito aí no local, né? E conforme, então, apurado também aí no local pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, um terceiro veículo teria cortado a frente desse Corsa que a gente vê na imagem, né? Fazendo com que o Corsa invadisse a pista contrária, então colidisse lateralmente com a moto que era conduzida aí pelo Nicolas, que acabou falecendo em decorrência, né, dos ferimentos sofridos aí com o impacto. A gente vê o Nicolas aí, né, esse registro do dia 11 de dezembro, agora de 2025, quando ele comprou, então, essa moto, essa Kawasaki Ninja preta com verde, e infelizmente, na tarde deste domingo, então,
veio a óbito neste acidente de trânsito. A gente viu ao longo do final de semana, né, gente, diversos acidentes, alguns infelizmente terminando com óbitos em várias estradas que levam aí ao litoral. Rota do Sol também registrou acidentes, né, com morte. Infelizmente o trânsito aí fazendo novas vítimas entre esse Natal e Ano Novo. Nossos sentimentos aí, tanto a família do Nicolas quanto a todas as outras famílias que perderam aí entes queridos, né, nas estradas. E, gente, vamos agora aos patrocinadores aqui do Café com Repercussão, que são Hospital São Francisco de Assis de Parobé, Giganet, Agesan, Água Base, Unimed, Juntos no que te faz bem, Frigorífico Borussia e Sicredi Caminho das Águas. E vamos agora a um breve intervalo comercial e na volta voltamos com mais notícias para ti. Está na dúvida entre procurar a UPA ou uma UBS? A gente explica a diferença. Dor de ouvido? UBS. Falta de ar ou dificuldade para respirar? UPA. Acompanhamento de doenças crônicas? UBS. Crise de convulsão? UPA. Pré-natal de gestantes? UBS. Fraturas ou traumas? UPA. Consulta de rotina? UBS. Quando você procura a unidade adequada, garante que os atendimentos mais graves sejam atendidos com mais agilidade. Essas e outras medidas são importantes para qualificar ainda mais a saúde no nosso município. Estamos de volta ao nosso Café com Repercussão desta segunda-feira, 29 de dezembro, e vamos agora ao Vale do Paranhana, onde na tarde de sábado um homem foi preso após ser flagrado com mais de 1.000 pedras de crack, gente. Essa prisão aí ocorreu na cidade de Parobé, no sábado aí, durante uma ação conjunta da 2ª Companhia Independente de Taquara e do 32º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede aqui em Sapiranga, através da guarnição de Parobé. De acordo com a Brigada Militar, denúncias anônimas indicaram que o homem, de 33 anos, estava fazendo teleentrega de droga no Beco do Miller de moto, né? Que é um local já conhecido aí pelo tráfico de entorpecentes. Diante disso, a polícia então identificou, através de câmeras de vídeo monitoramento, com a ajuda também de Igrejinha, a placa da moto utilizada por ele e então, obviamente, iniciou as diligências, localizando e realizando então a prisão aí já na cidade de Parobé. Com ele, gente, os policiais apreenderam 1.436 pedras de crack. O Grupo Repercussão esteve na Delegacia de Pronto Atendimento de Taquara, onde foi registrada esta prisão, e o Fabrício, né, fez imagens aí, registrou essa droga apreendida, então, na tarde de sábado. Segundo a polícia, gente, câmeras de vídeo monitoramento também flagraram o exato momento em que esse homem, preso por tráfico de 33 anos, tripulando a motocicleta, entregava então um pacote e recebia outro de volta de um indivíduo que estaria então na função de olheiro. Olheiro este que também foi detido e apresentado juntamente na delegacia. Olheiro então que cuida, monitora aí o ponto de tráfico. A ocorrência, como eu já adiantei, então foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Taquara. Essa ação, então, reforçando que foi realizada, né, essa prisão, numa ação conjunta entre a 2ª Companhia Independente de Taquara e o 32º Batalhão de Polícia Militar, aí através da guarnição de Parobé. Então, 1.436 pedras de crack apreendidas durante esta prisão aí. Essas imagens flagraram, né, o momento em que o traficante e o olheiro se trocam, então, esses pacotes. A gente vê, então, essa baita apreensão. Foi por volta das 4 horas da tarde aí de sábado que a polícia, as câmeras, agora a gente vê a importância das mais uma vez, né, a importância das câmeras de vídeo monitoramento, que, né, conseguiram traçar, né, o trajeto percorrido por esse traficante e, felizmente, a Brigada Militar, sempre muito ativa, proativa, né,
nessa ação conjunta aí entre a 2ª Companhia Independente e o 32º BPM, conseguiram então localizar e prender então este traficante, tirando o traficante de circulação e apreendendo aí as mais de 1.000 pedras de crack. Mais uma baita ação da Brigada Militar do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana. Baita ação aí. 1.436 pedras de crack, gente. O estrago que isso faz na sociedade, né? É algo assim, é bem difícil de entender como, né? Porque o crack, qualquer droga faz mal, né? E o crack, ele destrói a pessoa. A pessoa fica um zumbi. É realmente, assim, inacreditável o estrago que uma droga dessas faz no ser humano. E o ser humano ainda se presta a usar um lixo desses, né? Mas, felizmente, aí, menos 1.436 pedras de crack circulando aí no mundo das drogas. E, gente, vamos falar agora sobre um falecimento que comoveu, né? Comove ainda o Vale dos Sinos, o Vale do Paranhana, as duas regiões. Na noite deste domingo, faleceu, então, o empresário Heitor Vanderlei Linden, sócio da Calçados Beira Rio. Heitor tinha 64 anos e faleceu, então, na noite deste domingo. O velório já está ocorrendo na sede do Sindicato da Indústria de Calçados, Sindigrejinha, entidade da qual ele ocupou o cargo de presidente. O velório segue aí até às 3h30 da tarde. Gente, e além do setor calçadista, Linden também teve um papel importantíssimo no setor público, exercendo também o cargo de vereador em 3 mandatos na cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Primeiro de 1983 a 1988, depois, logo na sequência, de 1989 a 1992 e, por fim, de 1997 a 2000. A Prefeitura de Igrejinha, na manhã desta segunda-feira, decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do empresário. A gente vê aí a nota da Prefeitura de Igrejinha compartilhada na manhã desta segunda-feira nas suas redes sociais. Então, luta oficial de 3 dias na cidade de Igrejinha. Heitor Vanderlei Linden, né, como a gente já citou, era sócio da Calçados Beira Rio, uma empresa muito tradicional aqui do nosso estado, e também ex-presidente aí do Sim de Igrejinha. Ainda no final da noite de ontem, o Sim de Igrejinha, né, fez uma publicação nas suas redes sociais também informando sobre o falecimento do empresário, já adiantando então que o velório ocorreria na sede do Sim de Igrejinha. Então, o velório que começou hoje, nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã e segue até às 3h30 da tarde. Nossos sentimentos aí aos familiares do empresário Heitor. E, gente, vamos agora aos patrocinadores, mais patrocinadores aqui do Café com Repercussão: Cicobi Maxi Crédito, Clipe, Hospital Sapiranga, Tecmil Materiais Elétricos e Iluminação, Facate, Maré de Têxtil e Maxi Real Atacado. E quando a gente fala de Maxi Real Atacado, eu nem preciso falar mais muito, que vocês já sabem que vem promoção aí pela frente. O Fabrício está compartilhando com a gente já as promoções que iniciaram então hoje e seguem até quarta-feira aí, 31 de dezembro. É para fechar o ano aproveitando então as ofertas aí do Maxi Real Atacado. A gente sempre lembra, né? Aí na tela estão algumas das promoções, mas se tu ir até lá no Maxi Real, certamente tu vai achar muito mais ofertas aí, percorrendo os corredores do Maxi Real Atacado. Então fica aí dicas, né, de promoção para te aproveitar até 31, até quarta-feira, último dia do ano, fechar o ano com chave de ouro, assim, ó, fazendo comprinha a preço bom. E vamos agora, então, falar de Litoral Norte Gaúcho. Quem esteve aí nas praias do Rio Grande do Sul neste final de semana foi surpreendido, gente, por um mar
cristalino, que em nada, absolutamente em nada, lembra o chocolatão típico, então, das praias aqui do estado. Imagens compartilhadas por leitores do Grupo Repercussão e pelo Correio de Imbé mostram o mar cristalino em praias como Torres e Tramandaí, mas registros de diversas outras praias também circularam aí pelas redes sociais ao longo de todo o final de semana. Pessoal orgulhoso aí compartilhando imagens desse mar cristalino que brindou os veranistas aí ao longo deste final de semana. Nem mesmo as pancadas de chuva e o céu às vezes encoberto por nuvens espantou então os veranistas que curtiram o mar limpo e calmo. Em muitos trechos, gente, a bandeira estava amarela ao longo de todo o final de semana. A gente vê as imagens de Tramandaí, né, Fabrício? As imagens do Correio de Imbé feitas aí em Tramandaí, a beira realmente bem lotada, né? O pessoal foi aos poucos aí pro litoral, foi se deslocando aí, né, na véspera do Natal, depois do Natal, e de pouco a pouco, então, a beira-mar foi ganhando cada vez mais adeptos aí. A gente vê realmente muito movimento bem intenso. Praia de Tramandaí, especificamente aí nessa imagem. Foi o dia também que ocorreu uma competição muito tradicional aí dos guarda-vidas em alusão ao Dia Nacional dos Guarda-Vidas. Guarda-vidas de todas as praias ali do litoral norte participaram dessa competição, né, que já é tradicional, ocorre todos os anos. Uma atração a mais para quem esteve aí na beira-mar de Tramandaí, que pôde conferir também essa competição entre os guarda-vidas. E espera-se, né, que este mar siga ao longo de todo o verão. Se não é pedir demais, né, Fabrício? Pra gente que vai estar lá daqui a pouco, então, que a gente encontre o mar lindíssimo, né? Como foi este final de semana também. E vamos falar agora, então, de previsão do tempo. A instabilidade, gente, ela deve seguir aqui nas nossas cidades, no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana. A gente vê imagens aí de Igrejinha, o céu realmente bem encoberto. Nesta segunda-feira, então, a previsão é de chuva ainda pela manhã, mas à tarde o sol deve dar as caras. Essa imagem de agora não nos dá muita esperança de que o sol surja, mas a previsão é essa. A mínima deve ser de 20 e a máxima de 25 graus nesta segunda. Já na terça-feira, o dia então deve também ser aí nublado, com chuva passageira ao longo do dia. Os termômetros devem variar aí entre 19 e 29 graus no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana. Já na quarta-feira, último dia do ano, gente, último dia do ano. Sexta-feira, quando eu apresentei o programa, última sexta-feira do ano, mas parece que a ficha não cai. O ano passou tão rápido que a gente já nem tá acreditando. Então, quarta-feira, 31 de dezembro, o dia deve ser de sol e nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima deve ser de 20 e a máxima aí de 31 graus. Então, a instabilidade realmente segue, mas se chover, né, se essas previsões se confirmarem, que sejam chuvas fracas, que não causem estragos aí nas nossas regiões e em nenhum outro lugar, né, gente? Que a gente possa passar essa virada de ano tranquilos, felizes, celebrando realmente a chegada de um novo ano, a chegada aí de 2026, né? Para que a gente entre com o pé direito aí neste próximo ano. Vamos ver quem está nos acompanhando, então, no Café com Repercussão desta segunda-feira. Adelir Santos deixando o seu bom dia. Maria Duarte, aqui de Sapiranga, também nos acompanhando. Liliane Matos, Adriane Brizola Rodrigues também com a gente. Noeli Moretti também deixando o seu bom dia. Flávio Schilling, aqui de Sapiranga, também nos fazendo companhia nesta manhã de segunda. Jefferson Michel, de Sapiranga, também acompanhando a gente. Eloá Pentes, também de Sapiranga em peso hoje de manhã. Eduarda Ávila, Cleci Gomes, Abraão Martins, Antônio Carlos Alves, Maria Beatriz Santos da Rosa. Pessoal acompanhando aí o Café com Repercussão, o horário
um pouco diferente do normal, né? Entre Natal e Ano Novo, aí lembrando que o nosso programa é sempre às 9 horas da manhã. Pessoal, a todos que nos acompanharam aí no Café com Repercussão desta segunda, 29 de dezembro, nosso muito obrigada pela companhia. O Grupo Repercussão segue aí atualizando tudo o que está ocorrendo nas nossas regiões, em todo o estado aí, nas nossas redes sociais. Então, se tu ainda não segue aí o Grupo Repercussão no Instagram também, confere o site, todas as notícias atualizadas aí para ti, tá bom? Muito obrigada pela companhia, uma ótima segunda-feira a todos e até mais.